Achei que a Têcio foi razoável. Achei que a Têcio A, foi razoável. Atêncio errando em algumas coisas, mas quando ele acerta, que você olha assim, meu Exatamente. Deus É. do céu, pelo amor Como é de que joga tão Deus. pouco, né, Cauê? Pois é, agora ele precisa se ajudar, Fred. Ele precisa se Precisa, ajudar. claro, mas precisa jogar, Cauê. Ele é muito jovem. Também, também, Não tem também confiança e concordo, não tem minutagem pra ter concordo, confiança, pô. concordo totalmente. A Agora, verdade é que aquela lesãozinha lá no dedo dele, tirou a sequência demais ali. é, que era Tirou onde a poderia se sequência. firmar, jogar nos jogos mais fáceis. Isso. Quando ele voltou, o inferno já estava estabelecido e aí é mais difícil, velho. E aí, não é que cobre-se a titularidade, não. É que ele tenha mais minutagem. Até para se chegar a uma conclusão, para mim, ainda aos meus olhos, mais precisa sobre ele. Se é o cara com talento e que vai ter talvez dificuldade na carreira para encaixar, ou se é o momento do esporte. Porque você vê que ele encontra as soluções. Você vê que ele tem Isso, soluções. é. Agora, tem jogador que precisa muito dessa cancha de estar jogando, de minutagem, até para o corpo entender e responder ao que ele pensa. E ele não está tendo. E o esporte precisa. Porque não vai. O esporte não vai arrumar uma solução com o Johan. Lucas Lima não vai aguentar muitos jogos com essa pressão de ser o cara para E decidir. aí, E Cauê? hoje ele foi bem, mas muitos jogos o Lucas Lima não é bem, não vai bem. Então você E aí, precisa ter Cauê? essa pessoa. Tem algo sobre a Têcio que eu acho que o esporte também precisa fazer, que é, porra, o esporte já tá rebaixado, certo? Eu sei, você sabe, todo mundo que tá assistindo sabe, Yuri Romão sabe, os soldadinhos sabem, Daniel Paulista sabe. O esporte precisa ter uma resposta mais clara sobre as virtudes, os defeitos e o potencial real de Atécio. Já estava envolvendo ele para uma negociação aí de empréstimo, sei lá de Das quê, para a contratações Arábia. milionárias é sem dúvida nenhuma o mais subutilizado, assim. Precisa jogar. Mas Veja aí, só. Fred, estão querendo se livrar do prejuízo. E se aparecer proposta, vão se livrar pelo modelo de negócio que parece que foi feito. E que tem um peso financeiro a cada mês grande para o clube. Cauê, a Então, gente nem sabe como foi vão, esse negócio. vão É. querer se livrar logo. Agora, ao meu ver, é muito melhor você tentar utilizar o cara, fazer com que o cara jogue, até para você colocar ele no mercado brasileiro. Porque os 12 milhões dele para o mercado brasileiro é fichinha. A turma paga. Então, se a Têncio conseguir uma regularidade, jogando segundo tempo, e conseguir destravar o futebol que aparentemente ele tem, o esporte vai ter mercado para colocá-lo na Série A. Porque, Cauê, agora é o seguinte: agora tá rebaixado. Não tem mais matemática dos sonhos. Tá rebaixado. Tá? Ah, venceu o Red Bull Bragantino. Ok, tá rebaixado. Tá rebaixado. A ordem dos fatores nesse caso era decisiva. Era para estar 6 pontos do Vasco, tá 12. Aí alguém Se fala, e tá. se ganhar 5 seguidas? E ganhar 5 seguidas? Não tá... Se ganhar cinco Aí. seguidas, beleza, não tá rebaixado. Vai ganhar cinco É. seguidas? Não vai. Então pronto. Então, assim, tem que jogar. A gente tem que saber mais, porque eu tenho a sensação que a Têcio pode entregar muito mais do que mostrou até aqui. Sim, Mas essa eu acho sensação é também. por conta de uma jogada hoje, a forma com que ele distribui o jogo e gira e se movimenta, que é diferente. Se você botar Johan não faz o que a Não Têcio vai. faz. De jeito nenhum. Ele não tem uma bola como a Têcio tem. Tanto que o jogo do esporte, quando ficou Lucas Lima de um lado e Atencio do outro, fluiu muito mais. Isso. O esporte começou a pensar. O que o esporte não consegue fazer de pensar, começou a pensar com esses dois caras. O jogo começou a rodar para lá e para cá e tem as enfiadas. Porque ele tem essa qualidade da enfiada. A enfiada que ele deu uma hora lá, pelo amor de Deus, pô. Então, às vezes, é justamente é isso de
da bola, às vezes, bater como aconteceu, bater e escapar, dá falta de jogo, dá falta de ritmo. Então você precisa, para primeiro, tentar valorizar o cara e vender. Segundo, para contar com o cara para B do próximo ano, como um dos pilares do time, se ele conseguir dar alguma resposta do talento que se achou que tinha nele. E terceiro, para reduzir a vergonha desse ano, porque não tem outro para botar. E precisa se entender isso daí. Não adianta a gestão simplesmente ficar olhando e querer desovar jogador e não ter jogador para botar. O vexame vai ser maior. O vexame já é gigante. Porque o Lucas Lima não vai jogar todos os jogos aí. Então você precisa ter essas peças. Então, se chegar alguém, meu amigo, chegamos aqui, vocês pagaram quanto? 12 milhões por ele. Tome aqui os 12. Beleza. Vamos, porque possivelmente o Sport não tem como. Vai ter que fazer das tripas corações para arcar com esses 12 milhões aí de Atencio. Então, se chegar aos 12 aqui, a vistinha ou dividido da maneira que o Sport vai ter que pagar lá o Independente, beleza. Se não tiver, meu amigo, empréstimo por empréstimo, só para deixar de arcar com o mensalzinho ali, e sem você ter gente para botar em campo para jogar, abraça Atencio. Chega, agora é isso. Porque também não adianta tu botar o cara na prateleira, porque não é mais útil para tu, aí depois tu olha pro cara e resolve aí para mim. Tem que Detalhe, isso é tem que modus ter operandi. o carinho, é o modus operandi. Tem que Isso ter aconteceu com o Matheus Alexandre. Assim, o Sport isso. se bota na prateleira, de repente dá um negócio vai para trás, o cara volta a jogar. Assim. Tem que ter a conversa com o cara, tem que deixar claro o quanto o cara foi importante, que o clube não investiu à toa, é chamar o cara para junto, pô. Às vezes você precisa ser Cauê, eu só queria, Cauê, ter uma informação mais clara da composição e do modelo dessa compra do Sport. Porque a gente tem rumores, informações de bastidores, de que não foi uma compra do modelo tradicional. Isso. E eu queria entender, exatamente, para poder entender de que forma o Sport realmente pode contar que a Atencio é um ativo do clube. O Sport tem poder sobre a Atencio para 2026? Poder de escolha? Dizer assim, eu quero ele na Série B. Ou será que outros agentes, não estou falando agente de jogador empresário, o empresário. Estou falando agente, outras forças, outras frentes, também tem poder sobre o destino de Atencio? O suporte financeiro que possivelmente tem ajudado a ele a vir para o esporte tem poder de decisão sobre a carreira dele? Exatamente. Pronto. O Sport pode fazer o que você acabou de falar. Eu acho que era o seguinte, ó. Eu acho que a Atencio merece começar o ano, jogar ali os jogos do Pernambucano, jogar os jogos da Copa do Nordeste e se tornar um protagonista do Sport da Série B. O meu meio de campo é Fred, esse. Fred, faria isso, exceto se chegasse alguém pagando 24 milhões. Se chegasse alguém pagando 12, eu dizia, não quero não. Eu prefiro ainda acreditar nos meus 12 que eu paguei. Os 15 de Carlos Alberto, se alguém aparecer por 5, eu vendia. Salvasse 5 dos 15, eu entregava Carlos Alberto. Entregava, eu juro a você. Aceitar perder 10 milhões em Carlos Alberto é melhor do que perder 15. É contenção de danos. Eu perderia. Se alguém oferecesse 9 em Matheus Alexandre, eu venderia. Se alguém oferecesse 3, eu já acho que eu ficava. Agora, Atencio, existe futebol ali. Eu vou trazer aqui o comentário que eu trouxe no jogo, assistindo o jogo ali ao lado de algumas pessoas. Atencio sabe o que é o futebol. Sabe. Atencio sabe como dominar uma bola. Atencio sabe como girar uma bola. Atencio sabe o jogador que está passando no vazio. Agora, sem minutagem, não tem ritmo.
Sem minutagem e ritmo, não tem confiança. Sem confiança, não tem coragem para ser protagonista. Ele Sem pisou em ter- duas querendo chutar ali, não teve coragem. Umas Sem ter duas. coragem para ser protagonista, você não dá um chute, você não dá uma jogada mais complicada, de maior risco, porque você teme que se errar, no próximo jogo você não jogue nem 3 minutos, não jogue nem 2 minutos. Atencio joga por migalha de jogo. Teve uma partida que ele teve o primeiro tempo como titular e foi mal. Eu esqueci até qual foi o jogo. Não sei se Acho que foi foi contra o Bahia. Foi Bahia. Bahia. Contra o Bahia. Contra o Bahia. Realmente, ele foi apagado. Ele não foi horroroso, ele foi escondido. Apagado. E no jogo difícil, né? E no jogo super complicado, né? Nos 15 do segundo, ele é substituído. Esses 15 minutinhos do segundo tempo que ele jogou, eu já vi ele mais dentro do jogo. Já vi. Teve uma bola que ele sozinho, no toque, ele limpa completamente a jogada. E você vai ter jogadores que simplesmente não conseguem fazer isso sob hipótese alguma, tá? Então eu acho que a Atencio precisa jogar mais. E aí não é nem só que eu acho que a Atencio precisa jogar mais, porque com a Atencio jogando mais o Sport vai ganhar mais jogos. Não é isso que eu quero dizer. Eu acho que a Atencio precisa jogar mais porque chegou a hora da gente ter mais informações, mais respostas sobre esse investimento de 12 milhões. E agora que o Sport sabe que vai jogar a Série B de 2026, agora é hora de colocar a Atencio para jogar mais vezes, tá? Mais minutos, ter mais chances. Por exemplo, se Lucas Lima sai de um jogo, não pode jogar, eu já não iria para a composição Mateuzinho de meia, Léo Pereira e Barleta. Eu já iria com a Atencio. O esqueleto do meio de agora campo para É 26, observação, pô. Fred, é Rivera, eu já falei aqui. Rivera, Pedro Augusto, porque na minha cabeça Zé Lucas não fica. Deve ser vendido. Então, Rivera, Zé Augusto e Atencio. Eu nem boto Lucas Lima quando Pedro eu Augusto, falo né? nesse sentido. Mas tá falando. Não, só me perdi aqui. Você tá falando já do ano Para que a vem? Série B. Eu sempre Eu- coloco essas três peças como para mim são os pilares Não vai da ser muito fácil, não, tá? reconstrução Veja, não vai ser muito para isso fácil. aí. Agora, Tem um os jogador 12 de milhões. 17 milhões. Sim, Tem um jogador de sim. 17 milhões na Série B, não vai ser a coisa mais fácil do mundo, Também, não. Viu? exato. Mas a história dos 12 milhões, de aceitar os 12 milhões, é justamente pela dificuldade que você colocou, Cássio. Não vai ser fácil. Então, por isso que eu estou colocando. E por não saber até que ponto as contas do esporte estarão saudáveis para uma Série B do próximo ano. Se não conseguir resolver uma questão como a Têncio. Podendo ficar, para mim, Rivera e Atencio são pilares dessa reconstrução, junto com Pedro Augusto. Esses três. Eu acho que você teria uma solidez, teria uma oxigenação, teria Atencio como um cara jovem para passar a ser a referência do 10 ali e com potencial para fazer isso. E seria um cara que, tendo um ano na Série B, para ganhar essa confiança que você falou, Fred, você voltar para uma A com um time. Não para ficar de novo catando jogador aqui o colar, tendo que contratar 20, 30, 40 e com várias possibilidades de errar, porque você não tem competência suficiente para acertar numa quantidade maior de jogadores. Então, essa é a minha espinha dorsal. Lucas Lima é até assim, tendo Atencio, eu não faria questão de Lucas Lima permanecer, não. Juro a você, inclusive. Nem faria questão. Como tem contrato, beleza. Se arrumasse outra coisa e chegar só, ó, teve isso aqui, valeu. Mas isso dentro da Atencio. Sem ter Atencio, sem ter essa garantia de Atencio, porque a gente não sabe, então você já tem garantia Lucas Lima, pelo menos você começa o ano com ele. Chegaram 2 superchats aqui sobre a Atencio, tá? Gley 1301. A melhor partida do ano do Sport foi contra o Fluminense do Rio, apesar da derrota. E Atencio foi titular
ao lado de Lucas Lima. Ele deveria ficar para B, tá? E Anderson Fonseca diz que a Atencio foi a única contratação dessa diretoria que foi acertada. E eles iriam conseguir desfazer e vendê-lo. Seria o erro inverso, tá? Repito, queria ter mais informações sobre o modelo da aquisição do Sport por Atencio. O modelo de negócio utilizado. Queria ter. Para saber aquilo que a gente já trouxe aqui. O quanto o Sport realmente tem de poder sobre o destino e futuro de Atencio. Se o Sport pode simplesmente bater no peito e dizer: eu investi 12, eu vou pagar meus 12, agora eu quero ele jogando aqui. E eu tenho condição de pagar, eu tenho condição de bancar o salário, então pronto. Quero muito saber se isso é possível. Agora, sinceramente, acho que ninguém do Sport vai ser claro e sincero. Até porque, isso, Fred. Porque não costumam ser. Até porque, e aí vamos pegar as palavras do próprio presidente na montagem do elenco deste ano. Quando perguntaram sobre esses passos mais largos dados pelo Sport, em contratações com esforço financeiro que a gente imaginava que fosse maior, e o próprio clube disse que era, ele falou que existiam cláusulas de mudança de cenário de salarial em caso de queda. Então, foi explicado diante de que se existia um conforto grande que o Sport conseguiria pagar suas contas em 2026, nesse cenário que o Sport já está bem consolidado de Série B. Então, se falou ali... Então, se falou ali... Tem tanta coisa assim positiva que foi dito aí, não sei. Mas se falou-se, né? Então, assim, a gente, a partir do momento que se afirma, se diz, a gente pode cobrar. Uma coisa é a gente justamente achar, ó, vai ser muito, tipo, tá na Série B, cai o orçamento em 20 vezes, tal, pô, para você manter o jogador. É tudo entendimento que a gente já conhece, que a gente sabe, que a gente fala, e que já é uma doutrina aqui de quando se cai. Então a gente vai cobrar de quem disse que tá tudo resolvido. A nota de Atencio, avaliação. Razoável. Razoável. Fica como razoável, Atencio.